Bom dia, este é o podcast do Grupo 9 da eleitiva Minha Quebrada Tem História. Vamos falar sobre o bairro Cidade Operária, começando pela história. O conjunto habitacional Cidade Operária foi construído a partir de 1980. Foi considerado o maior conjunto habitacional da América Latina. O conjunto foi estruturado em 6 grandes unidades que, com o decorrer do tempo, se originaram grandes aglomerados populacionais nas redondezas. A ideia de pesquisar os bairros de São Luís nasceu de uma curiosidade, na verdade, de uma inquietação ao perceber que os alunos pouco têm conhecimento sobre a questão da cidade antiga, a cidade de São Luís do Maranhão, a cidade histórica. Eles veem aquilo como uma coisa distante, estrangeira, como um espaço que não lhes pertence. Necessitamos aprender história, aprender a trajetória, para que a gente possa exercer a nossa cidadania, nossos direitos. Naquele contexto traumático do início da pandemia, havia uma incerteza muito grande do que seria nosso futuro na sala de aula, de modo que pensei em ministrar as aulas a partir da ferramenta do áudio. Sentindo uma firmeza, passamos a editar um podcast de maneira simples, de maneira bem artesanal, com um espaço que foi idealizado para falar sobre história e sobre o nosso território Maranhão, nosso território São Luís. No início de 1986, surge em São Luís uma articulação do movimento de defesa da moradia. A partir daquilo, eu tentei construir um itinerário de estudos que buscasse o entendimento da cidade segundo esses indivíduos jovens da periferia. Para a gente construir um bom futuro, a gente também tem que conhecer o que veio antes da gente, para a gente poder tentar mudar coisas no futuro. Consegui aprender sobre como ele foi fundado, como aquela área ali era antes, sobre as disputas que tinha lá. E agora a gente não fez só pesquisas no Google, a gente conheceu pessoas de tais bairros da nossa região para poder conhecer o contexto geral daquele bairro, sobre a sua história, sobre o seu contexto. Todo mundo conseguiu aprender mais um pouco assim, porque todo mundo da escola viu, no caso, online, e conseguiu entender mais sobre a história, essas coisas. Minha Quebrada Tem História teve um efeito muito positivo, porque os estudantes passaram a estudar, mergulhar no contexto histórico de determinados territórios. Nesse podcast você vai fazer uma viagem pela história da Praia Grande, história essa cheia de altos e baixos. Pertencimento, identidade e protagonismo juvenil, ele perpassa por todos os componentes curriculares, porque não há condição da escola cumprir seu papel social sem promover o protagonismo. Como é que você pode se constituir como protagonista e pensar num projeto de vida se você não pensa no seu entorno? Se você não pensa na sua identidade, no seu local. Então, isso aí permitiu que o aluno pensar sobre isso, né? Tirar ele um pouco da zona de conforto e pensar: onde eu vivo? Qual é a história deste lugar? Como eu posso transformar esse lugar? Qual a identidade da cidade? É a cidade museu lá da Praia Grande? Ou é a cidade que foi formada pelas invasões? Ou é a cidade formada pelos conjuntos habitacionais? Ou é mesmo a cidade dos conjuntos de alto padrão da área litorânea? A gente tem que entender que a cidade tem múltiplas identidades e cabe a nós, pesquisadores, e aos alunos e alunas, estudar esses aspectos e entender essa cidade que é multifacetada. Dessa vez a mudança é total, eles eram desconfiados com a proposta da disciplina eletiva. Mas ao longo do processo, ao longo da produção de conhecimento encabeçada por eles, a ideia da disciplina eletiva ficou mais clara para os alunos. Eles perceberam que há uma ideia bastante firme e decidida de promover um diálogo, professores e alunos, em busca da produção de conhecimento, em busca da produção de narrativas que lhes pareçam mais próximas a seu cotidiano, mais próximas às suas vivências históricas e sociais.